Bom dia, pessoal. Tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe o dia de cada um. Amém? Aí eu vou estar orando. Aí vamos orar. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço ao Senhor, pela minha vida mais uma vez, pela vida de cada um que vai estar vendo o devocional, por nós estarmos aqui, mais uma manhã. E Pai, mais uma vez agradeço ao Senhor por essa palavra, porque foi direcionada pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E Pai, em nome do Senhor Jesus, que até nos momentos em que o Senhor ficar em silêncio, que a gente estiver passando por momentos difíceis, a gente possa confiar no Senhor e louvar o Senhor, porque o Senhor é digno, e que a gente possa confiar na fidelidade do Senhor até nos tempos difíceis, em nome do Senhor Jesus. Eu peço que o Senhor possa estar conosco nesse dia, nos ajudando, nos guardando e nos abençoando, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Pessoal, a palavra de hoje é no livro de Salmos, capítulo 42, só que eu não vou ler ele todo, eu vou estar lendo apenas o versículo 11, viu? E o versículo 11 nos diz assim, Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Aí, igual eu falei, que eu todo dia vou ler o resuminho que eu faço, eu vou estar lendo também sobre esse versículo, amém? Aí, o entendimento que eu tive, eu coloquei assim, Assim como Davi, muitos se encontram com a alma batida dentro de si, se sentindo abandonados, desprezados e perseguidos pela opressão de seus sentimentos, com a alma clamando por mais da presença de Deus. Como uma corça ansiando por água. Mas assim como o salmista disse, por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E espera em Deus, pois ainda o louvarei. Mesmo que estivermos passando pelo deserto, que possamos confiar e louvar ao Deus de nossas vidas. Amém? Gente, então, com esse versículo, o que o Espírito Santo quer nos dizer? Se a gente for olhar o contexto desse salmo, a gente vai ver que não só o salmista Davi que estava relatando isso a gente, mas sim também os filhos de Cora, que eram os levitas do templo daquela época, E aquele povo, eles fizeram esses salmos, mostrando como a alma deles estavam clamando por mais de Deus, porque eles não estavam podendo mais ir até o templo, buscar a presença do Senhor, e também eles estavam se sentindo assim, com a alma sedenta por Deus, Mas, trazendo esse versículo, esse salmo para as nossas vidas, muitos de nós, igual eu coloquei no resumo que eu fiz, a gente tem se sentido assim, A gente às vezes está na presença do Senhor, mas há momentos que o Senhor ele irá ficar em silêncio. Só que esse silêncio de Deus, ele é um silêncio que dói na gente, que machuca. E aí a gente começa a se sentir abandonado, desprezado, a gente começa a se sentir sozinho, com a alma realmente sedenta por mais de Deus. A gente começa a sentir um vazio tão grande no nosso ser, e é esse vazio que é o lugar do Senhor, Mas, assim como Davi, por mais que ele estava passando por aquele momento de perseguição, porque a palavra do Senhor veio nos dizer o quê? Que aquelas pessoas que estavam perseguindo a ele ficavam dizendo continuamente, Onde está o teu Deus? Então, eles estavam dizendo, você está passando por essa situação e onde está o seu Deus? Cadê o Deus que você serve, Mas, se a gente for olhar no versículo 11, Davi, ele apesar de estar realmente igual uma corça ali, sedenta por água, assim, também ele se sentia assim, porque ele estava sedento por mais de Deus, ele ainda assim se lembrou da fidelidade de Deus, de como Deus se fazia presente na vida dele. E ele ainda diz, por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então, mesmo ele passando por aquele momento, de vazio, de solidão consigo mesmo, de perseguição, ele ainda se lembrou que Deus era, o auxílio e o Deus dele, que era o Deus que estava com ele a todos os momentos, Gente, então eu creio que o Espírito Santo, com esse versículo, quer nos dizer o seguinte: há momentos que a nossa alma realmente ficará abatida, se sentirá perdida, se sentirá longe de Deus, Mas que a gente ainda possa se lembrar da fidelidade, de como Deus ele é presente na vida de cada um, dos feitos que ele faz na vida de cada um, Porque o silêncio, ele é preciso realmente
acontecer em alguns momentos para que a gente venha amadurecer, para que a gente venha crescer, para que a gente venha ser transformado. Mas esse silêncio de Deus não significa abandono, não significa que Ele não te ama, que Ele às vezes está te desprezando, mas sim que é preciso e que a gente possa, assim como o salmista Davi, confiar e louvar ao Senhor, ao nosso Deus, né? Mesmo passando por momentos de solidão, de angústia, de vazio. Mas eu também vejo algo muito mais além, né? Eu vejo que a gente às vezes sentir a nossa alma assim, a gente começar a sentir esse vazio, isso é algo bom. Porque muitas pessoas às vezes estão buscando a Deus e elas se acomodam com aquele alimento, com aquela porção que ela está recebendo de Deus e para ela tá bom. E a gente começar a ter isso dentro de nós, né, a sentir a nossa alma assim, é bom porque a gente começa a ansiar mais pela presença de Deus, né? Porque há momentos em que aquela porção, aquela partezinha que a gente estava recebendo de Deus já não é o suficiente. Então, querendo ou não, isso nos motiva a gente ter que buscar mais da presença de Deus, mais da face de Deus, né? E se a gente for olhar, até nisso a gente vê a misericórdia de Deus, né? Porque Ele permite esse silêncio para exatamente isso acontecer. Para você começar a falar, peraí, Deus está em silêncio, então eu preciso buscar mais a Ele, entende? Gente, foi esse, viu? O devocional de hoje, a palavra que o Senhor nos deu. Fica no livro de Salmos, capítulo 42, versículo 11, viu? Um abraço e fiquem com Deus.